Até você se tornar consciente do inconsciente, ele controlará sua vida, e você o chamará de destino. Essas palavras de Carl Jung revelam uma verdade que muitos evitam encarar. Há forças ocultas dentro de nós que guiam nossos passos, muitas vezes de maneiras invisíveis. Essa força, muitas vezes ignorada, é o que Jung chamou de sombra. A sombra representa todos os aspectos de nós mesmos que preferimos esconder. Nossas fraquezas, medos, impulsos reprimidos e traumas. Ela é a parte da nossa psique que, por vergonha ou medo, deixamos à margem da nossa consciência. Mas Jung nos ensinou que a sombra não desaparece simplesmente porque a ignoramos. Ela continua a influenciar nossa vida, e quanto mais resistimos, mais poder damos a ela. Jung nos alerta: o que você resiste persiste, o que você aceita se transforma. Essa frase resume a essência de sua psicologia. A sombra só pode ser transformada quando a trazemos à luz, quando temos a coragem de enfrentar nossos lados mais sombrios. E é nesse confronto que reside o verdadeiro autoconhecimento, o caminho para a individuação, o processo de se tornar completo. Aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Jung nos convida a uma jornada interior, uma exploração profunda do nosso ser. Aceitar a sombra é o primeiro passo para transformar nossa vida e encontrar equilíbrio entre a luz e a escuridão que todos carregamos. Neste vídeo, vamos explorar o lado sombra do ser humano e descobrir como podemos integrá-lo para alcançar a verdadeira liberdade interior. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Magia da Mente. Aqui abordamos todos os temas relacionados ao nosso poder interno, que está localizado em nossos pensamentos e emoções. Vamos juntos ajudá-lo a ser um criador consciente e atrair a realidade que deseja. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, nascido em 26 de julho de 1875, que se destacou como um dos principais fundadores da psicologia moderna. Ele é mais conhecido por criar a psicologia analítica, um ramo da psicologia que explora os aspectos mais profundos da mente humana, como o inconsciente coletivo, os arquétipos e o processo de individuação. Jung começou sua carreira colaborando com Sigmund Freud, mas logo seus pensamentos divergiram, especialmente porque Jung explorava não apenas os aspectos sexuais e repressivos da psique, como Freud, mas também os elementos espirituais e simbólicos. Ele acreditava que, além do inconsciente pessoal, carregamos um inconsciente coletivo, composto de símbolos universais ou arquétipos, que influenciam nossas vidas e culturas. O conceito de individuação foi central em sua obra, representando o processo de integração do consciente com o inconsciente, incluindo a sombra, os aspectos reprimidos e não aceitos de nós mesmos. Jung também desenvolveu a teoria dos tipos psicológicos, que formam a base do famoso teste de personalidade Myers-Briggs. Jung faleceu em 1961, mas seu trabalho continua a influenciar não apenas a psicologia, mas também áreas como a filosofia, a arte, a literatura e a espiritualidade. Ele é lembrado como um pensador visionário que trouxe uma perspectiva mais ampla e simbólica para a compreensão da mente humana. Imagine por um momento que tudo aquilo que você teme, rejeita ou considera inaceitável em si mesmo está escondido em um lugar invisível. Esse lugar é o que Carl Jung chamou de sombra. Ele descreve a sombra como a parte da psique que acumulamos e reprimimos ao longo da vida. Todos os pensamentos, emoções e comportamentos que não queremos admitir que possuímos. Desde a infância, aprendemos a moldar nossa personalidade de acordo com o que a sociedade espera de nós. A raiva, a inveja, os desejos e até os talentos reprimidos são colocados nesse porão da mente. Jung nos lembra que essa repressão cria um conflito interno. A sombra é aquilo que sua consciência rejeita, mas que permanece em você, esperando para se manifestar. Ao longo do tempo, esses aspectos negados de nós mesmos
escondidos na sombra, começam a agir por conta própria. Eles surgem nas situações menos esperadas, como impulsos irracionais, reações desproporcionais ou em nossas relações com os outros. Jung nos adverte que o que negamos em nós mesmos, projetamos nos outros. Se somos incapazes de ver a sombra, ela nos controla silenciosamente, criando barreiras em nossa vida e relações. A sombra também pode se manifestar como um espelho de nossos maiores desconfortos. Aquilo que mais nos irrita ou perturba nos outros, muitas vezes, reflete algo que não aceitamos em nós. Jung nos alerta: tudo aquilo que nos incomoda nos outros pode nos levar a um entendimento mais profundo de nós mesmos. Ou seja, a sombra não é apenas uma inimiga a ser vencida, mas uma professora disfarçada, nos convidando a olhar para dentro. Mas por que é tão difícil confrontar a sombra? Porque ela exige coragem para ver aquilo que, por tanto tempo, evitamos. Jung nos diz: você não se ilumina ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar as trevas conscientes. Reconhecer a sombra não é uma tarefa fácil, mas é o primeiro passo para a verdadeira transformação. Quando trazemos à luz aquilo que escondemos, ganhamos poder sobre nossas emoções e ações, em vez de sermos dominados por elas. A sombra, embora escondida no inconsciente, se manifesta em nossas vidas cotidianas de maneiras sutis, mas poderosas. Ela pode aparecer em reações desproporcionais, explosões de raiva, inveja ou até mesmo em uma sensação de desconforto inexplicável. Essas manifestações são sinais de que algo está sendo reprimido e precisa ser confrontado. Jung nos lembra: a sombra não desaparece porque a ignoramos. Ela encontra maneiras de se expressar. Um dos principais modos como a sombra se manifesta é através da projeção. Quando projetamos, atribuímos aos outros as características e emoções que não aceitamos em nós mesmos. Imagine que você se irrita profundamente com alguém autoritário. Jung nos mostra que, muitas vezes, essa irritação reflete algo em nossa própria psique, talvez o medo de expressar nossa autoridade ou o desejo reprimido de controlar. Tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento mais profundo de nós mesmos. A sombra também pode aparecer em momentos de autossabotagem, quando inconscientemente agimos contra nossos próprios interesses. Você já se pegou repetindo padrões negativos, como procrastinar em momentos críticos ou evitar oportunidades de crescimento? Esses comportamentos autodestrutivos são uma forma da sombra se manifestar. Ela age nas sombras, justamente para nos afastar daquilo que, internamente, ainda não estamos preparados para confrontar. Nas relações interpessoais, a sombra pode ser a fonte de conflitos repetidos e intensos. Às vezes, aquele comportamento de uma pessoa que tanto nos incomoda é, na verdade, um reflexo de algo que reprimimos em nós mesmos. Quanto mais tentamos negar esses aspectos, mais a sombra se manifesta. Muitas vezes, destruindo relações, criando ressentimentos ou distorcendo a percepção que temos dos outros. Ainda assim, Jung nos ensina que a sombra não é algo a ser temido, mas sim compreendido. Aquele que não enfrenta sua sombra, a projeta no mundo exterior. Quando aceitamos que esses comportamentos, sentimentos e reações fazem parte de quem somos, começamos a recuperar o controle sobre nossa vida. A sombra não é apenas uma força negativa. Ela também carrega um enorme potencial de transformação e crescimento pessoal. É preciso coragem para olhar para dentro, mas os benefícios dessa jornada são profundos. Confrontar a sombra não é uma tarefa simples. Requer coragem para encarar tudo aquilo que evitamos, negamos e reprimimos dentro de nós. Mas Carl Jung nos ensina que este é um passo essencial no caminho para o autoconhecimento. Ele afirma: você não pode mudar o que não consegue enfrentar. A jornada de integração da sombra começa ao reconhecermos esses aspectos ocultos, aceitando que eles fazem parte de quem somos, em vez de lutar contra eles. O primeiro passo nesse processo é a autoobservação. Precisamos nos perguntar: o que me incomoda nos outros? Quais comportamentos repetitivos atrapalham minha vida?
Essas perguntas nos ajudam a trazer à tona os aspectos da sombra que permanecem escondidos. Jung nos alerta que a sombra não desaparece com a negação. Ela precisa ser trazida à luz da consciência para que possamos compreendê-la. A luz que você busca só pode ser encontrada ao enfrentar suas próprias trevas. Quando começamos a observar nossos padrões e reconhecer a sombra, é natural que surjam resistências. Afinal, ninguém quer admitir falhas, medos ou impulsos negativos. Mas é nesse confronto que reside o verdadeiro poder de transformação. Jung nos ensina que a integração da sombra nos liberta da ilusão da perfeição, permitindo que sejamos mais autênticos e completos. Ele dizia: a aceitação do que você considera inaceitável em si mesmo é o começo da verdadeira liberdade. À medida que a sombra se torna consciente, ela deixa de ser uma força destrutiva e passa a ser uma fonte de poder criativo. A energia que antes estava presa em comportamentos automáticos e projeções é liberada para nos ajudar a evoluir. A sombra, uma vez integrada, se transforma em uma aliada, nos guiando em direção a um estado de equilíbrio e plenitude. Como Jung nos lembra, não podemos alcançar a iluminação sem antes abraçar nossa escuridão. Este é o verdadeiro caminho para a individuação, o processo de se tornar inteiro. O que acontece quando uma sociedade, assim como um indivíduo, reprime seus próprios aspectos sombrios? Carl Jung nos ensina que a sombra coletiva surge quando um grupo ou cultura ignora suas falhas e contradições. Preconceitos, intolerância, desigualdade, tudo isso faz parte do lado sombra de uma sociedade. Essas energias reprimidas, quando não são enfrentadas, se acumulam até explodirem em formas de violência, conflitos ou desordem social. Tudo aquilo que uma sociedade tenta suprimir retorna com força ainda maior, alertava Jung. As sombras coletivas se manifestam em situações de tensão social, guerras, crises econômicas e até em sistemas políticos opressivos. Quando uma sociedade nega suas desigualdades ou marginaliza grupos, ela projeta seu lado sombra sobre esses mesmos grupos, criando ciclos de exclusão e opressão. Como Jung dizia, uma sociedade que ignora suas sombras está condenada a ser controlada por elas. Sem enfrentar esses problemas de frente, o lado sombra da sociedade toma o controle, levando a divisões profundas e instabilidade. O preconceito racial, a desigualdade de gênero e a marginalização dos mais vulneráveis são exemplos claros da sombra coletiva em ação. Esses aspectos sombrios não desaparecem simplesmente porque uma sociedade tenta escondê-los ou minimizá-los. Ao contrário, quanto mais negamos esses problemas, mais eles se manifestam em conflitos internos e externos. Jung nos lembra que aquilo que negamos em nós, vemos nos outros, e isso se aplica igualmente às nações e às sociedades. Mas há uma solução. Assim como o indivíduo pode integrar sua sombra, as sociedades também podem fazer o mesmo. Para isso, é preciso haver uma consciência coletiva que reconheça e enfrente esses problemas com coragem e empatia. Quando uma sociedade aceita suas sombras e trabalha para integrá-las, ela se torna mais justa, equilibrada e harmoniosa. Como Jung dizia, a verdadeira paz só é possível quando tanto o indivíduo quanto o coletivo aceitam suas sombras. Este é o caminho para uma transformação real e profunda. Integrar a sombra não é tarefa fácil, mas é um caminho essencial para a evolução pessoal. Carl Jung nos oferece ferramentas poderosas para isso. A primeira delas é a autoobservação. Olhar para nossas emoções e reações com honestidade. Pergunte-se, por que determinadas atitudes dos outros te incomodam tanto? Muitas vezes, o que vemos nos outros é um reflexo daquilo que não queremos enxergar em nós mesmos. A consciência é o primeiro passo para a transformação. Os sonhos são uma janela para a nossa sombra. Carl Jung acreditava que a sombra se manifesta de forma simbólica nos nossos sonhos, mostrando o que estamos reprimindo em nossa vida desperta. Prestar atenção a esses sonhos e analisá-los pode revelar aspectos ocultos de nossa personalidade.
Lembrar-se de que os personagens, eventos e cenários em nossos sonhos são reflexos do nosso inconsciente é uma das chaves para integrar essas partes rejeitadas de nós mesmos. A projeção é uma das formas mais comuns de lidar com a sombra, mas também uma das mais perigosas. Jung nos ensina que muitas vezes projetamos nossos aspectos sombrios em outras pessoas, culpando-as pelos mesmos traços que não conseguimos aceitar em nós. O segredo para integrar a sombra é perceber essas projeções e, em vez de julgar o outro, olhar para dentro. Pergunte-se: o que essa pessoa está me revelando sobre mim mesmo? Somente ao reconhecer essas projeções, podemos começar a reintegrar esses aspectos sombrios. Outro método poderoso para integrar a sombra é o exercício de escrita reflexiva. Carl Jung sugeria que, ao anotar nossos pensamentos e emoções mais sombrias, damos forma e nome a elas, permitindo que venham à superfície. Esse processo de externalização ajuda a reconhecer e aceitar aquilo que reprimimos. A prática diária de escrever sobre nossos medos, raivas e frustrações nos aproxima da integração, transformando a sombra em uma aliada, em vez de uma inimiga. A jornada para confrontar a sombra é, acima de tudo, um caminho de autodescoberta. Carl Jung nos lembra que, ao olhar para dentro, não estamos apenas enfrentando os aspectos sombrios de nossa psique, mas também descobrindo potencialidades ocultas. A sombra contém tesouros que só são revelados quando temos coragem de entrar na escuridão. É nesse mergulho que encontramos nosso verdadeiro poder de transformação. Muitos de nós evitam olhar para a sombra por medo do que podem encontrar. Porém, Jung nos ensina que ao confrontarmos essas partes negadas de nós mesmos, não apenas eliminamos nossos medos, mas também abrimos portas para uma versão mais autêntica e integrada de quem somos. A luz e a escuridão existem juntas. Para ser completo, você deve abraçar ambos os lados da sua natureza. Ao longo dessa jornada, você perceberá que o que parecia ser um inimigo oculto, na verdade, era uma parte de você clamando por aceitação. Quando aceitamos nossa sombra, não somos mais reféns dos comportamentos destrutivos que ela pode gerar. Em vez disso, nos tornamos conscientes de nossas ações e capazes de fazer escolhas mais sábias. Como Jung dizia, a chave para a cura está na totalidade, não na perfeição. Confrontar a sombra também nos torna mais compassivos com os outros. Ao entender e integrar nossas próprias falhas e desejos ocultos, conseguimos reconhecer que todos têm suas sombras. Isso nos permite ver o outro com mais empatia, sem julgamentos, pois sabemos que aquilo que está reprimido pode se manifestar de formas inesperadas. O encontro com a sombra é também um encontro com a humanidade dentro de nós e no outro. No fim das contas, o processo de integração da sombra nos leva ao equilíbrio. Não se trata de eliminar os aspectos que consideramos negativos, mas de aprender a conviver com eles de forma consciente. Quando aceitamos todas as partes de nós mesmos, luz e escuridão, alcançamos a verdadeira individuação, o que Jung chamou de o despertar do ser. Esse é o ponto em que nos tornamos completos. Carl Jung nos deixou um legado profundo: o entendimento de que o ser humano é uma combinação de forças opostas e que a verdadeira liberdade só pode ser alcançada quando abraçamos tanto a luz quanto a sombra. Você se torna o que escolhe ser quando aceita o que sempre foi. A jornada de integração é um ato de coragem, mas também é a chave para uma vida de equilíbrio, autoconhecimento e verdadeira paz interior. E agora, o que você escolherá fazer com a sua sombra? Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando temas profundos como o de hoje, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que também buscam o autoconhecimento. Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos saber sua opinião e suas experiências com o lado sombra. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos juntos nessa jornada.